Olá, meninas, sejam bem-vindas à nossa comunhão Mulher Sábia. Eu sou Marta Esté. Hoje iremos compartilhar mais um capítulo do livro Libertando-se da Mentalidade de Pobreza. Hoje pudemos ter a oportunidade para aquelas que não leram, ler, e para aquelas que já leram, reler o capítulo 11, Sacudindo, e eu quero convidar a Mabel para começar compartilhando conosco o que o nosso amado a ensinou, o que ele falou ao coração dela através da leitura desse maravilhoso capítulo. Mabel, querida, fique à vontade para compartilhar e que todas sejam muito encorajadas. Obrigada. Olá, meninas, boa noite. Eu sou Mabel, no Ceará. Muito feliz de estar aqui com vocês, né? Com esse capítulo maravilhoso, né? Do livro Mentalidade de Pobreza, Sacudindo. Eu já tinha lido esse capítulo, mas hoje, em particular, falou ainda mais comigo. Com esse capítulo, o Senhor me fez refletir, né? Em tudo que eu passei agora, nos últimos dias. Como vocês sabem, eu estou vivendo uma nova fase, né, da minha vida. Com certeza foi um milagre dele para minha vida. E como a gente viu na lição, no capítulo, quando ele tem um milagre, o inimigo sempre vem colocar as cobras, né, as serpentes, as víboras para tentar agarrar o nosso braço e roubar a nossa bênção, roubar o nosso milagre. E comigo não foi realmente diferente. Eu tive que sacudir, né, muitas vezes essa víbora para não perder essa bênção, para não perder esse milagre que ele fez na minha vida. Nas últimas semanas que eu vim para um lugar novo, é um desafio, mas eu creio que ele está comigo, então não preciso ter medo, porque ele está aqui ao meu lado. E se levantaram muitas víboras para se agarrarem ao meu braço. E uma delas foi minha própria família, que falaram que realmente eu poderia não ter condições de me sustentar sozinha, de estar numa casa que eu ia depender somente de mim financeiramente, pois minha mãe não estaria mais comigo, e ela acabava me ajudando um pouco, né, na área da alimentação. E quando essa víbora veio se agarrar ao meu braço, eu confesso que eu tive um pouco de medo, fiquei um pouco receosa, mas logo sacudi e segui em frente para tomar posse do meu milagre e da minha bênção, né? Disso, então, veio uma mais forte, que se levantou para me acusar de abandono, né? Dizendo que eu tinha abandonado a minha mãe e que ela poderia ter uma forte depressão e isso seria responsabilidade minha. Então, eu confesso para vocês que foi difícil sacudir essa, porque eu me entristeci muito, me abalei e passei uns dias assim, bem entristecida mesmo. Mas, para honra e glória do meu amado, né, corri para ele, corri para os pés dele, e ele veio com o amor dele maravilhoso, me acalmando, né, e falando justamente para eu sacudir essa víbora, porque não era ele que estava me acusando e não tinha sido nenhuma palavra dele. Todas as palavras que vieram contra mim não tinham sido dele. Então, que eu só seguisse em frente, olhasse para frente, tomasse posse do meu milagre, que era ele que estava comigo, e que eu ia realmente é, ter essa vida abundante que ele tanto quer para a minha vida, né? Então, eu fiquei muito feliz com esse capítulo de hoje, porque só me confirmou ainda mais, né, o que ele já tinha falado comigo na semana anterior, quando veio impedimento, né, para eu alcançar o meu milagre e a minha vez. E era isso que eu queria compartilhar com vocês, meninas. Beijos. Boa noite, meninas. Aqui em Goiás já está bem escuro aqui. Nossa, são tantas coisas para compartilhar, né? Eu vejo até que a Erin também, ao escrever
o capítulo, ela fala de uma coisa, depois ela já fala de outra, porque realmente são muitas bênçãos, muitas coisas que nos acontecem para a gente compartilhar. Em relação a esse capítulo de hoje, uma coisa que me aconteceu na semana passada foi sobre as minhas lentes de contato. Eu uso lente, né? E eu tava com uma lente muito ruim. Ela já tava assim bem desgastada e assim tava me causando muito incômodo é, quando eu colocava essa lente nos meus olhos. Mas eu não tinha o dinheiro para comprar outra lente e eu não queria usar o cartão de crédito para fazer isso. Então eu estava assim realmente muito impossibilitada mesmo de comprar essa lente, assim, e muito incomodada com essa lente. E alguns meses atrás, a outra lente havia estragado e eu fui até o hospital onde que vende essas lentes para pedir as meninas que me dessem uma lente, porque lá tem muito amostra grátis que elas recebem. E eu tinha assim comigo que elas poderiam me dar uma dessas lentes. Mas quando eu cheguei lá, eu pedi mesmo, e elas não, da outra vez, né? E elas não me deram de forma alguma. Então, eu acabei usando uma lente antiga que eu tinha aqui em casa, que não era tão boa, mas que aguentou por um tempo. E aí, quando foi na semana passada, essa lente se rompeu, né? Ela rasgou. E eu fiquei só com a lente de um olho. E aí, quando eu pensei em ir lá no hospital de novo, para ver, eu ia ter que comprar no cartão de crédito, porque eu não tinha dinheiro para comprar lentes naquele momento, né? Mas eu pensei assim, eu vou lá no hospital, se não tiver, se elas não me derem a lente, eu vou comprar no cartão de crédito, porque não tem como eu ficar sem a lente, eu não enxergo, né, de um olho. E aí começou aquela víbora, né, a vir na minha cabeça, falando de tudo que eu já tinha passado com essa lente, que elas não iriam me dar a lente, que eu teria que comprar e que eu tinha que fazer uma consulta e que pelo plano essa consulta ia demorar e eu não tinha dinheiro para pagar a consulta. Então começou aquelas inúmeras víboras na minha cabeça. Mas eu falei, seja o que Deus quiser, eu vou, eu vou lá nesse hospital. E se não tiver jeito, eu vou comprar uma lente. Quando eu cheguei lá nesse hospital, só tinha uma moça atendendo e ela foi tão simpática comigo. Eu contei para ela o que tinha acontecido, que a minha lente tinha rasgado, eu estava enxergando só com o olho e que o meu grau já estava defasado, que eu tinha que passar por uma nova consulta, mas eu não tinha dinheiro para pagar a consulta, eu tinha que esperar pelo plano e tal, e fui contando para ela. Ela falou assim: "Eu acho que eu posso te ajudar". Aí eu falei: "Sério?". Aí ela: "Sim, eu acho que a gente tem algumas lentes de amostra aqui que eu posso te dar, um par de lentes". Na verdade, ela falou que ia me dar uma lente de um olho, porque de um olho eu tinha, só tava faltando de outro. Aí, quando ela olhou, ela falou: Nossa, a lente que eu tenho aqui de amostra grátis, a única que eu tenho para te dar, ela é um grau a mais do que a que você está usando. Que era exatamente a que eu precisava, porque a que eu estava usando já estava defasada. Aí ela falou: E eu tenho o par dessa lente. E ela me entregou na minha mão o par da lente sem eu pagar nada e era uma lente com um grau a mais do que eu estava usando, que era a que eu realmente precisava. Então, assim, eu saí de lá regozijando mesmo, eu agradeci muito ela, eu falei que ela não tinha noção do quanto ela tinha me ajudado naquele momento, porque eu fui lá desesperançada, assim, pensando que não ia ter jeito mesmo, mas o Senhor foi
maravilhoso, né? E ele me deu mais do que eu pensei. Eu queria uma lente só da que eu já tinha e ele me deu um par de uma lente muito melhor. E assim, eu não paguei nada, ela me deu, eu nem precisei pedir, ela me deu com um sorriso, sabe? E eu saí de lá, assim, louvando e agradecendo ao Senhor, porque realmente Ele é maravilhoso. Nossa, Ele vê cada necessidade nossa, e nós temos que pensar só nisso mesmo, como Ele cuida com riqueza de detalhes de tudo que nós precisamos, de tudo assim, coisas que a gente acha que ele não vai fazer, porque eu já tinha perdido a esperança. Eu fui lá já para comprar, porque eu não acreditava que eu ia ganhar. Mas graças a Deus o Senhor foi fiel. Então, esse é meu relatório de hoje. Eu já queria ter contado na semana passada, mas era outro tema, então hoje que foi o dia mesmo de falar. Obrigada, meninas. Olá, queridas. Sou a Frida e que lindo, né? Ouvir os relatórios de louvor aqui hoje, né? Esse capítulo é um capítulo maravilhoso, né? Dessa lição. Eu já tinha lido ele já há um tempo atrás, no início da minha jornada, né? Já tinha renovado a minha mente, né? É tanto que isso ficou na minha mente, essa mensagem, né, de sacudir a cobra no fogo, né, quando acontece qualquer coisa, né? E quando eu estava gravando o podcast, eu estava renovando a minha mente, né, com os testemunhos, né, que a Eri conta, né? Falei até no podcast que o que me chamou mais atenção foi o testemunho da futura sogra do filho, né, dela, né, contando sobre a saúde, como a saúde dela foi sendo restaurada quando ela, todas as vezes que vinha, né, alguma situação ou alguém para roubar o milagre, ela sacudia a cobra no fogo, né? E eu tomei posse disso, né? E me lembrei, renovei a minha mente, né? Sobre é uma situação que tem acontecido comigo, né? A minha saúde nos últimos dias está um pouco fragilizada. E eu, todas as vezes que eu me sinto fraca, eu tenho falado, né? Estou melhorando a cada dia, né? Cada dia eu me sinto melhor. Meu amado está cuidando de mim, da minha saúde, renovando as minhas forças. E também uma coisa que eu comecei a colocar em prática também é parar, né? De ficar reclamando que estou sentindo dor, que não estou me sentindo bem porque parece que a dor aumenta, né? E eu sei que é muito bom a gente renovar a nossa mente com os princípios das lições, né? Parece que cada lição, ela parece não, com certeza, né? Cada lição tem algo para passar para nós, né? Cada capítulo é uma nova descoberta, né? E eu fico muito feliz de saber, né, que o nosso amado está cuidando. E eu sei que depois, né, sempre temos o testemunho para contar, né, do milagre que ele fez, né, na nossa vida através de uma provação que estamos passando. Sempre temos o milagre para contar. Ele nunca nos deixa sem receber a bênção quando nós confiamos totalmente nele, né, no nosso amado. Ele renova as nossas forças e é isso que precisamos fazer, confiar o tempo todo no nosso amado e continuar na nossa jornada, porque tudo tem um propósito, né? Para tudo tem um propósito. E eu sei que o propósito dele, né, os planos é melhor e maior do que os nossos. Então é isso que eu queria compartilhar. Obrigada, Frida, obrigada, Mila. Eu diria, Frida, que cada novo capítulo, né, além de encorajador, é inovador, e nesse especificamente, né, ele nos encoraja a sacudir a cobra no fogo, né, como é muito bem citado lá, assim como Paulo fez. Olá, eu sou Marta Esté, e eu fiz o comentário hoje no blog sobre esse capítulo, e meu amado também renovou a minha mente, e sobre nós precisamos, né, o quanto nós precisamos estar sempre alertas e não deixar que o medo, né, nos abale, mas que nós também não precisamos nos preocupar, não precisamos temer,
pois se somos a sua noiva, né, ele está cuidando de nós, e isso é muito importante que nós estejamos alinhadas, né, com tudo que o Senhor quer nos ensinar. E hoje eu relendo essa lição, meus pensamentos me fizeram voltar a um tempo atrás, quando eu tive a oportunidade de sacudir a serpente e a maldição que intentavam lançar contra a vida da minha filha. Como algumas de vocês que, né, podem ter chegado ao ministério, o início da nossa jornada, nós nos preocupamos muito com a educação e com o caráter que nossos filhos vão se desenvolver, né? E não tendo um pai terreno por perto, e às vezes tendo que conviver com algumas situações que não condizem com a palavra de Deus. Então, como algumas de vocês, isso para mim também não foi diferente, né? Eu tenho uma sobrinha que ela foi criada na igreja, se afastou, vive um relacionamento fora dos padrões bíblicos, mas assim, mesmo que isso doa muito no meu coração, eu já a coloquei também diante do altar do Senhor e confio nele. Confio no tempo dele, né? Que ele a trará de volta aos braços de amor dele. E com esse exemplo da minha sobrinha, eu venho contar o que aconteceu comigo. Há um tempo atrás, eu saindo de casa, eu encontrei uma carta que estava endereçada para mim, me trazendo, né? Na carta dizia que era um alerta sobre a forma como eu estava criando minha filha, né? Porque desde que eu aprendi a deixar ir à igreja, muitas pessoas, né, não entendem e acham que eu havia abandonado Deus. Inclusive, até escreveram na carta, né, que a forma que eu estava fazendo, que, consequentemente, a minha filha teria o mesmo fim que a minha sobrinha, né? Pois as duas têm histórias parecidas, assim, no quesito relacionamento familiar, né? De não terem o pai por perto. E eu lembro que, na época, eu levei essa preocupação ao Senhor, né? Minha confiança estava nele, mas quando se fala de vida espiritual de nossos filhos, e principalmente quando é criança, o medo, na época, quis tomar lugar na minha mente, né? Mas a sua palavra já estava, né? A palavra do meu amado já estava cravada em meu coração de tal forma que pude com fé, né, e conduzida com todo o amor dele, observar o milagre dele acontecer. Porque minha filha, graças a ele, graças ao cuidado dele, né, graças a como ele é um pai maravilhoso, não somente o meu marido celestial, mas um pai maravilhoso para a Brince. Ela tem crescido em graça e formosura, e principalmente sendo fortalecida na palavra do Senhor, né? Eu tenho visto, nós temos visto milagres acontecerem aqui em nossa casa, e a condução da vida espiritual e secular da minha filha tem sido a cada dia mais pautadas e conduzidas pelo Senhor, né? E eu agradeço a ele, né, por ser esse marido, por ser esse pai que nós um dia nunca jamais imaginaríamos que podíamos ter. Então, queridas, eu quero, esse o meu compartilhamento, e quero trazer um encorajamento para nós, para que nós possamos cravar em nossos corações esse trecho maravilhoso que está lá na lição, que diz assim: é preciso apenas uma coisa para fazer os milagres acontecerem em nossas vidas. É simplesmente acreditar em nosso marido em grandes coisas, permitindo-nos ser conduzidas por ele. Então, deixe ir. Pare de pensar e pegue a mão dele enquanto ele leva você ao seu próximo milagre. Então, que nós, como preciosa dele, né, como amadas deles, nós possamos a cada dia nos deleitar nele, né, aprendendo da palavra, escravando essa palavra em nosso coração, e que possamos ser a cada dia mais encorajadas, né, a buscar pela direção dele e sacudir qualquer cobra, qualquer serpente que venha para tentar tirar o nosso milagre e a nossa bênção, porque a nossa vitória, a nossa bênção, ela já chegou, nós já tomamos posse dela, né? Basta apenas nós continuarmos segurando nas mãos dele, que ele continuará nos conduzindo. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada.